e então estaremos entrando dentro desse último, essa última partícula, esse último elemento, né, de assuntos deste conteúdo que estamos abordando sobre angelologia também. Vamos iniciar falando sobre o ministério dos anjos, tá? Há 273 referências na Bíblia Sagrada sobre os anjos, basicamente narrativas que aludem, indicam as atividades deles, tá? Por esse termo ou por esse sentido, nós temos revelado um vasto campo de realização. Contudo, o que mais é importante, mais tem conotação, é o vasto campo de realização em que atua, em que intervém. Contudo, o que mais é importante também destacarmos dentro desse aspecto, que primariamente o serviço que mais eles desenvolvem é o de adoração, tá? Adoração que sugere a majestade a inefável da glória e da presença inescrutável de Deus que está próximo, que está à frente, à retaguarda, que está à presença deles e que eles estão ali para o adorar. Esta é a primária missão, primário ministério, primário ato que desenvolve os anjos dentro do seu ministério, ok? Os anjos também são considerados uma infinidade e dentro do contexto de número, não é? Mas eles estão dentro de um contexto também não só de serviço, não só de adoração, não só de guardar e cuidar e zelar, mas também eles têm a tarefa de bendizer, de louvar, ou seja, de prestar tributo ao rei. Ao que rei? Ao rei eterno. Então, outra questão também que nós podemos incluir aqui é que os anjos, eles têm a responsabilidade de estarem conduzindo toda a ordem litúrgica do culto de adoração a Deus nos céus, prestando assim a honra, a adoração, o tributo, a glória e toda manifestação singular e plural de exaltação ao trono de Deus, tá? Outra questão também é que eles prestam um serviço dentro do contexto da vida humana, prestando assim um cuidado e zelando da vida dos homens, dentro no contexto de serem prestarem o serviço como de servir aos homens, como escreveu o autor da carta aos Hebreus, não é? Nós vamos ver que no nascimento de Cristo, os anjos aparecem no seu nascimento como arautos, né? Arautos que vão prestar cânticos exultantes anunciando as alegres novas à raça humana, ou seja, o nascimento do Salvador. Vamos ver também que dentro desse contexto da ascensão de Cristo, eles vão aparecer como uma escolta que vão conduzir Cristo ao seu trono mediatorial, não é? Outra questão também que nós podemos ver que eles estão presentes no momento da ressurreição de Cristo, até anterior à ascensão de Cristo. É interessante mencionarmos que eles estão presentes no momento da ressurreição de Cristo, no momento em que as mulheres chegam ao túmulo, ali está anjos presentes, ou dois anjos ali presentes, para indicá-las o que ocorreu e apresentá-las que Cristo já venceu a morte e ressuscitou. Então, eles sempre estão presentes em todos os acontecimentos que circundeiam as ações, intervenções e manifestações da Trindade nos céus e na terra e em todo o contexto do universo criado por Deus. Eles também estão desenvolvendo uma atividade
de não só, vamos dizer assim, prestar honra e adoração, servir a humanidade humana, mas também desenvolver um serviço fiel a Deus em toda a esfera de ordens, de cuidado, de ações, de intervenções em que Deus desconfia, porque o próprio autor da carta aos Hebreus, quando ele fala em Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores. Então, como espíritos ministradores, eles ministram várias atividades, várias ações, várias intervenções, várias obras, vários ofícios que são indicados, direcionados, ordenados, conduzidos por Deus. Deus é o que está conduzindo todo esse exército celeste de anjos, arcanjos, serafins e querubins, ou anjos, serafins, querubins e arcanjos, não é? Se fôssemos assim desenvolver uma hierarquia. Agora, com respeito aos ministérios específicos dos anjos na terra e em favor até da raça humana, especialmente os santos servos que estão seguindo o seu caminho de vida cristã, nós podemos colocar alguns detalhes a serem investigados, que embora os anjos estivessem presentes na criação, nenhuma referência é feita ao ministério deles, ao ato ministerial deles na terra até o tempo de Abraão. Tá? Eles vão começar a surgir dentro da narrativa bíblica a partir de Abraão. Já na companhia do Senhor, eles visitaram os patriarcas, né, nos carvalhais de Manre. Como já está registrado, a primeira ênfase ou o primeiro registro destacado do ministério dos anjos em Gênesis 18, versículo 1 e 2. Dali eles partem para libertar Ló, como também está registrado em Gênesis, e os anjos aparecem a Jacó e tornam-se familiares ou estão presentes ali junto à família também de Moisés, como está escrito que a lei foi promulgada por meio dos anjos. O apóstolo Paulo escreve isto também, né? Outra questão também é que foi administrado por ministério de anjos toda a lei, todo o contexto da atuação e intervenção da lei, como está registrado em Atos 7:53. Outro detalhe também a pensarmos e considerarmos, que o cuidado que eles têm pelo povo eleito de Deus é afirmado em ambos os testamentos, como está até inclusive muito bem significado em Salmo 91, 11 e 12, que diz: está escrito, porque seus anjos dará ordem, ou a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele, e lá em Hebreus ainda vai dizer: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? E lá em Daniel capítulo 6, 25, apresenta-se que eles estavam junto com Daniel na cova dos leões, e um anjo que permanece com os 3 homens na fornalha de fogo, ali indicando, claro, uma teofania, o anjo do Senhor, uma teofania que indica a presença da segunda pessoa da Trindade, manifesta em forma de anjo, o anjo do Senhor. Na terminologia do Antigo Testamento, também é bom nós estarmos considerando que algumas vezes os anjos são chamados filhos de Deus, enquanto que os homens são chamados servos de Deus, né? Isso é uma terminologia veterotestamentária. Já no Novo Testamento já é invertido. Por quê? Porque já vamos ter um outro contexto, um outro sentido aplicativo nesse fato e nesse aspecto, tendo em vista que na terminologia do Novo Testamento os anjos são servos e os cristãos são filhos de Deus. Essa ordem é uma ordem peculiar, que pode ser até devida ao fato de que no Antigo Testamento os homens são vistos como relacionados a esta esfera
sobre a qual os anjos são superiores, enquanto que no Novo Testamento os santos são vistos como relacionados à sua exaltação final, à semelhança de Cristo, com que os anjos são inferiores. Então nós temos que considerar e nos atentar e voltarmos-nos ao Novo Testamento e observarmos que muitas referências aos anjos são encontradas nos 4 evangelhos e em Atos dos Apóstolos, em razão da verdade que inclusive foi o Criador deles, o Senhor da glória, a quem adoram, que inclusive pôs de lado a sua glória e desceu para ser o Deus manifesto, não é? O Deus que atua e intervém em prol da humanidade. Claro que, dentro desse contexto todo, nós vamos ver eles ministrando no deserto, eles ministrando junto ao nascimento de Cristo, eles ministrando durante algumas manifestações da intervenção de Deus na história, eles ministrando no ato da ressurreição, eles ministrando no ato da ascensão, e lá no Apocalipse, eles ministrando sob o trono, à frente do trono e à retaguarda do trono de Deus. Outra questão também que nós temos que considerar, que está dito inclusive em Mateus 24, versículo 31, é que Cristo enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que quer dizer isso? Que essa manifestação, essa ministração dos anjos irá ocorrer no momento em que a igreja for arrebatada. Então a igreja, ao ser arrebatada, os anjos a conduzirão também junto à presença de Cristo. Ah? Um outro detalhe também registrado em Mateus 16, 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele vai voltar nos ares com o seu exército de anjos celestiais. Então os anjos estão sempre presentes dentro das atividades ou dos eventos ou das intervenções centrais de Cristo em todo o tempo do seu ministério. Um outro detalhe também é que os anjos, nós vamos ver em alguns textos do Novo Testamento, apresentar e narrar e indicar os anjos como espectadores. Em Lucas capítulo 15, versículos 10, eles são vistos na observação da alegria do Senhor sobre o pecador que se arrepende. Tá? Não é uma alegria dos anjos, como é frequentemente suposto em Judas 24, mas é sim uma alegria do Senhor estampada nessa presença dos anjos. Em Lucas 12, 8 e 9, a palavra de Cristo está escrita: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Assim também toda a vida de Cristo sobre a terra, então, é contemplada e está sempre relacionada à presença dos anjos, e como inclusive está indicada por Paulo em 1 Timóteo 3,16. Em Apocalipse 14, 10 e os versículos 10 e 11, os anjos observam os ais eternos daqueles que adoram a besta e a sua imagem. Ou seja, eles observam o sofrimento, a dor, o pânico dos ímpios, né? Daqueles que não aceitaram a presença de Cristo e não se submeteram a Cristo e agora estão no período de tribulação e grande tribulação. Em oposição a isto, a igreja, como está predito, julgará os anjos. Mas que anjos? Os anjos decaídos. Os anjos que se rebelaram junto com Satanás. Mesmo que no presente ela esteja a igreja tão fortalecida e estruturada
e já dentro do gozo do seu Senhor, ela ainda vai cumprir essa atividade de juízo sobre os anjos. A presença dos anjos é registrada na criação das coisas materiais, como está lá já Jó declarando isto no seu livro em Jó capítulo 38, versículo 7, a doação da lei, como já falei, o nascimento de Cristo, na tentação, na ressurreição, na ascensão, na segunda vida. Então, em todos os sentidos, nós podemos ver a presença dos anjos. E eu concluo esta aula, porque hoje até a aula foi abreviada, tendo em vista que o conteúdo já nós alcançamos dentro do que eu já tinha proposto de trazer sobre a doutrina dos anjos, ressaltando a seguinte frase: a consciência da realidade das grandes hostes de seres angelicais, o benefício derivado do bem e a oposição ao mal pode ser ganha somente pela meditação nas Escrituras, que registram essas verdades, e também através da oração, que nos concede a intimidade com essas verdades. Pode parecer um mistério, pode parecer um paradoxo, toda a ação, intervenção e manifestação dos anjos, mas é a pura realidade da providência, intervenção e cuidado de Deus para com a sua humanidade e para com o universo criado. Os anjos e toda a estrutura hierárquica deles, e todo o número deles, e toda a natureza deles, e todo o ofício, classificação, ministério, participação deles, é um resultado da ação, intervenção e manifestação de Deus na história da humanidade, do universo criado, com a proposta singular de estar a cada momento agraciando e demonstrando o seu zelo eterno para com toda a criatura por ele, Senhor dos céus e terra, criados. Obrigado a todos, e assim encerramos este conteúdo de também angelologia. Mas teremos ainda uma aula, a última aula na próxima quarta,